Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em 2 Reis, no capítulo de número 5. Eu agradeço a Deus mais uma vez por poder estar aqui na casa dele, trazendo uma palavra de confiança, de esperança e de esclarecimento. E a você, meu irmão, que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus está contigo. E a vocês que estão na nave da igreja, Ele sempre está conosco. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo de número 5. Então vamos à palavra de Deus, que tem como título: Naamã é curado da lepra. E nos diz a palavra: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Podei vos assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Vejam, meus irmãos, Naamã, um homem chefe de um exército, o exército da Síria. Ele era um homem de batalha, um estrategista em batalhas, e como nos diz na palavra, que por ele o Senhor deu livramento aos sírios. Então quer dizer que o Senhor estava com ele, porém ele não estava com Deus, e ele não gostava do povo de Israel. E esse homem, ele tinha tudo para ser o maior dos homens perante ao rei. Ele era valoroso, ele era valente, estrategista e vencia as batalhas com força e coragem. Porém, meus irmãos, tinha algo que não estava perfeito nele. Tudo, o demais estava tudo bom, porém, ele era leproso. Uma pessoa que adquiriu essa doença, uma doença na pele, que vai criando feridas e até a morte da pessoa. E vejam, meus irmãos, Deus é tão perfeito nas coisas que Ele faz, que numa dessas batalhas contra o povo de Israel, Ele traz cativo uma menina. Uma menina vem cativa e vem a ser escrava da mulher de Naamã. E vejam que Deus prepara as coisas. Deus vê os defeitos, vê as nossas qualidades, mas Ele tem tudo no mesmo controle. Ele está sempre preparando algo melhor para cada um de nós. E no caso de Naamã, quando ele chegava em casa e ele tirava as suas vestes e via, talvez, vendo pelo espelho, vendo todas aquelas feridas no seu corpo, e ele pensando consigo: sou valoroso, vitorioso, uma autoridade,
Mas, quando chego na intimidade, eu estou fraco, triste, abatido, porque eu sei que um dia essa enfermidade irá me levar à morte. Mas, nos propósitos de Deus, Ele coloca alguém para trazer esperança a este homem. E vejo uma escrava que podia ficar lá no seu canto, triste, abatida, porque era uma escrava, mas os olhos de Deus estão nesta menina. E essa menina vê esse homem naquele estado, ela logo pensa no profeta de Samaria. E aí então, ela fala à sua senhora: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, haveria um profeta que iria curá-lo dessa lepra. E Naamã fica sabendo desse ocorrido e vai falar ao rei: ó meu rei, fiquei sabendo através dessa escrava que tem alguém em Samaria que pode me curar. Mas tudo era propósito de Deus. E Deus tem um propósito bem definido na vida de cada um de nós. Muitas vezes, meus irmãos, temos um bom emprego, temos um bom salário, temos uma boa casa, mas alguma coisa traz perturbação, alguma coisa nos faz entristecer, alguma desavença, alguma luta, alguma batalha que estamos passando, que precisamos vencer essas batalhas. Mas Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ele usa aquele que tu tens no teu pensamento: quem é essa pessoa? Quem é? O que pode fazer? Não tem o que ele fazer. Mas Ele usa essa pessoa para trazer a esperança de volta. E Deus mostra através desta pessoa, como Ele mostrou através daquela menina, que poderia ter ficado quieta no seu canto, e até pensar assim, que morra de uma vez, porque ela era escrava, estava lá para trabalhar de escrava, mas esta menina tinha um grande propósito na vida deste grande homem. E aí ele comunica ao rei sobre isso, e o rei faz carta ao rei de Israel para que ele o curasse. E ele vai com a sua tropa até o rei de Israel. E esse rei, quando pega essa carta, lê essa carta, ele enlouquece e diz, como nos diz na parte B do versículo 7: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E ele já pensando que ele está fazendo isso para fazer guerra novamente contra eles. Quando que era para outra pessoa essa carta. A carta foi endereçada errada. Não era o rei que ia restaurar. E a menina enfatizou: o profeta de Samaria.
E esse rei rasga suas vestes. E quando o profeta Eliseu sabe do ocorrido, ele diz ao rei: manda este homem a mim, que ele vai ver que existe profeta em Israel. E este homem vai até a casa do profeta. E chegando lá, ele espera ser recebido com pompa, como se diz, porque ele era uma autoridade, era um chefe de um exército, uma pessoa benquista e temida pelos povos. E Eliseu manda um servo seu dizer a ele para lavar-se no Rio Jordão, 7 mergulhos no Rio Jordão. E esse homem ficou indignado, e ele queria já voltar embora para casa, deixando de lado o seu milagre. Ele não estava com aquele propósito certo na sua mente. Mas acontece que ele tinha aqueles soldados, aqueles que estavam na sua comitiva, que falaram a ele, e nos diz aqui no versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. E aí então, meus irmãos, ele volta atrás e resolve fazer aquilo que o profeta tinha lhe falado. Então eu vejo, meus irmãos, que esses 7 mergulhos, há um propósito de Deus para cada um destes mergulhos. E vejam, meus irmãos, o primeiro mergulho era o mergulho da humildade. Ele precisava se humilhar. Ele, como um chefe de tropas, ele mandava e desmandava. E ele teria que aprender a ser humilde. Deixar de lado aquele bobo orgulho que nós também temos muitas vezes, meus irmãos. Acontecem as situações dentro da nossa casa, ou talvez no nosso trabalho, ou numa reunião de amigos, alguma coisa que não deu certo e não se acertaram. E muitas vezes o bobo orgulho não nos deixa pedir perdão. Desculpe, eu não queria falar isso. É algo tão pequeno, mas que traz algo muito grande. Traz de volta uma amizade. Muitas vezes a gente perde uma amizade, perde um bom emprego, pelo nosso bobo orgulho. Por isso, meus irmãos, vejam como esse homem também, ele teve que se humilhar e foi para o primeiro mergulho, se humilhando perante todos aqueles que estavam vendo ele mergulhando nas águas do Jordão. E depois vem o segundo mergulho, o mergulho da obediência. Obedecer ao profeta. O profeta falou, o profeta profetizou, creia
que é isso que Deus quer para você. Deus não faz nada que não seja perfeito. Ele envia recados e muitas vezes nós não ouvimos ou fechamos os nossos ouvidos para os recados que Ele manda. Recados para que a gente possa aprender a obedecer a palavra de Deus. Que na palavra de Deus tem todas as respostas para tudo aquilo que precisamos na nossa vida, para a nossa caminhada, para as nossas relações, para podermos ter harmonia. E Naamã deu esse segundo mergulho. Obediência, obedeceu ao profeta. O terceiro mergulho, meus irmãos, o terceiro mergulho, o mergulho da contribuição. Contribuição, meus irmãos, é fazer a nossa parte. Deus sempre irá fazer a parte dele, mas precisamos nós fazermos a nossa parte. E com Naamã foi a mesma coisa. Ele teve que fazer a parte dele, ir ao Jordão, ir lá e mergulhar, como o profeta lhe havia dito. Então ele fez a parte dele, e nós precisamos, meus irmãos, fazermos a nossa parte. Muitas vezes as coisas não acontecem como queríamos, porque nós não fizemos a nossa parte. Muitas vezes tu semeia algo e quer colher outra coisa. Não é aquilo que tu semeou, mas tudo que tu semeia, isto sim tu colherás. Se tu semear coisa boa, vai colher coisa boa. Mas se tu semear coisa ruim, o que há de se esperar? E vejam, meus irmãos, o quarto mergulho, o mergulho da perseverança, seguir até o fim, sem desistir. Porque muitas vezes, meus irmãos, estamos em algum trabalho, em alguma luta, mas desistimos no meio do caminho. Ou muitas vezes, como diz no ditado popular, morreu na beira da praia. Precisamos lutar até o fim. Não podemos desistir daquilo que Deus tem preparado ali na frente. Deus sempre tem algo melhor nos esperando. Mas nós não podemos desistir. Precisamos ter perseverança. Eu vos falo também de muitas pessoas que colocam e fazem algum negócio, querem montar uma empresa. Montam essa empresa, começa a funcionar, mas não tem perseverança. E lá na frente quebra. Quebra por quê? Tu não perseverou, meu irmão. Que quando tu faz um negócio, a primeiro ponto começa, parece que bem, mas vai ter os dias que não vai dar bem. Mas a gente precisa perseverar, que no outro dia vai melhorar. Não podemos ficar achando que hoje não deu, amanhã também não. Deus está nos provando a cada momento. Ele nos mostra a fartura e também a escassez, para ver se nós perseveramos
em continuar, em lutar até o fim, porque Ele é conosco. Mas muitas vezes nós nos separamos dele. E quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. E aí o inimigo atua, e aí as coisas vão de mal a pior. Mas o nosso Deus é tão bom, Ele é longânimo. Ele te dá o tempo necessário para você voltar para casa. Que nem a parábola do filho pródigo. Ele te dá o tempo necessário para tu cair em si e dizer: não, na casa do pai era melhor. Eu vou voltar para a casa do pai. O quinto mergulho de Naamã, o mergulho da fé. Eu creio que ele indo para o final, ele acredita. Eu creio que realmente essa profecia vai acontecer. Ele teve fé. E nós também, meus irmãos, precisamos ter fé que Deus tem melhor para nós. Sempre Ele tem o melhor para nós. Mas muitas vezes nós desistimos sem perseverar. E nós precisamos ter a fé, que a fé move, como diz no ditado popular, a fé move moinhos. E esse Naamã acreditou: Deus vai me curar. O sexto mergulho, meus irmãos, o mergulho do entusiasmo. Ele se entusiasmou com a esperança de ser curado, ele não esmoreceu. Ele teve alegria, estava com satisfação no seu coração de ver que faltaria só mais um mergulho para ele ser curado. Mas ele se encheu de entusiasmo e continuou a batalha. Se isso é uma batalha para me humilhar perante os meus soldados, eu estou pronto para isso. E nós também, meus irmãos, precisamos ter o entusiasmo. Não podemos esmorecer quando acontecem coisas difíceis na nossa vida. Quando parece que as coisas vão de mal a pior. Precisamos ter o entusiasmo, a fé, a coragem, a perseverança, a contribuição, a obediência e a humildade. E vejam, meus irmãos, o sétimo mergulho. Este sim, meus irmãos, este vem mostrar quem é Deus, que falou pela boca do profeta, que no sétimo mergulho ele seria curado. O mergulho da vitória. E foi um mergulho, parece que tão demorado para chegar, mas que teve uma consequência muito grande. E a consequência dele foi tão grande que a pele dele ficou como de uma criança. Você, meu irmão e minha irmã, quer ser curado da tua lepra espiritual? Muitas vezes nós temos também essa situação espiritual na nossa vida, e Deus está ali para nos mostrar a saída, para nos dar a direção, para nos dar a fé, a coragem e a esperança, que tudo muda
E para Deus não há nada impossível. Deus é o Deus de vitórias, o Deus de milagres, o Deus que jamais perdeu uma batalha. E como nos diz na palavra, que aquele que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ele deixa as 99 e vai de atrás dessa uma. Ele não quer que ninguém se perca. Mas muitas vezes, nós é que nos perdemos. Por isso, meus irmãos, precisamos fazer como Naamã, descer daquele pedestal do orgulho, da soberba, e com humildade nos prostrarmos aos pés do Senhor e buscarmos a Ele. Muitas vezes a resposta não vem no dia de amanhã. Deus está nos preparando para ali na frente nos alcançar a vitória. E seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu vos deixo, meus irmãos, então, essa palavra, para que nós possamos usá-la na nossa vida. Fazer como Naamã, ir até o fim e ser um vitorioso na sua saúde também.